gente está ainda num país escravista, né? E escravo não tem direito político. E a gente está num país que os povos indígenas não tinham representação política nessa época. Então eles também não podiam ter muita opinião sobre isso. São Paulo não estava feliz com o que estava acontecendo, estava em rebelião, né, com o poder central, né? Mas se a gente chamar de povo, pelo menos as classes abastadas brasileiras, né, que estavam pelo menos representadas no Rio de Janeiro, você não pede uma independência se as pessoas não quisessem, né? Ele sabia que ele tinha uma base política, né, pelo menos das pessoas que eram representadas politicamente, né? O povo majoritário, que eram os africanos sequestrados e os povos indígenas, eles não, obviamente não tinham capacidade, não que não tinham capacidade, eles não tinham possibilidade institucional de representar os seus interesses, então eles estavam meio alheios à história. Tem notícias de alguma participação dos povos indígenas nessa independência de Pernambuco, de 1817, mas eu não sei exatamente qual que é a história, né? Quem estava contra mesmo era ainda o que tinha sobrado do exército, porque tinha exército português aqui, né? Então, hoje em dia, o exército glorifica tanto a independência, mas também foi uma coisa que vem surgir só com a República, né? Porque até então, até a Guerra do Paraguai, que já vai ser no final do século, quer dizer, no final não, mas mais para o fim do que para o começo do século XIX, é que o exército é propriamente inventado, né? E daí que começa a surgir a outra suposta independência, que é a abolição dos escravos, né? Ela foi catalisada pela Guerra do Paraguai, né? Porque tiveram muitos negros que lutaram na Guerra do Paraguai, né? E também nações indígenas que lutaram na Guerra do Paraguai, e isso meio que vai... E o Brasil era a última nação escravista do mundo já nessa época, né? Ao contrário do começo do século XIX, que ainda tinham várias nações escravistas, né? Se a gente usar povo nesse sentido restrito, né? De gente que poderia ter algum tipo de representação institucional, digamos... É a elite, né? A gente está falando de uma coisa mais... esses que tinham uma representação era uma coisa mais elitizada. Mais elitizado a gente pode dizer hoje em dia, né? Que mesmo votando por sim. dentro, naquela época era hiper elitizado, né? Se a gente for saber que o voto feminino em analfabeto é muito recente. Naquela época era outra concepção de então, mundo. A impressão que fica, assim, é que não fazia diferença, né? Para o povo mesmo, não fez a menor diferença, não mudou nada, não aconteceu nada. Se duvidar, até demoraram para saber o que aconteceu. Para os povos indígenas e para os africanos escravizados, a coisa vai ficar pior, né? Porque o tráfico negreiro deslancha no século XIX, né? É simplesmente a etapa mais tenebrosa é o final, porque é a época que começa o cultivo de café, e o cultivo de café ele é feito com mão de obra escrava, né? Para os povos que foram escravizados, trazidos da África, é muito pior essa independência. E para os povos indígenas também é muito pior, porque a própria ideia de nação vai exigir que existe uma integração espacial, e vão começar a fazer um cerco, né? Depois eu vou voltar nessa ideia da data propriamente da independência, mas vamos voltar uns anos atrás, né? Bom, o que aconteceu na metade do século XVIII, em 1757? Foi criado um novo tipo de indigenismo. O que é o indigenismo, né? O indigenismo é a política, o que o Estado vai agir em relação aos povos indígenas. E tem um cara chamado Marquês de Pombal, ele vai propiciar a instauração de uma lei chamada Diretório dos Índios, né? O irmão desse Marquês de Pombal era o governador do estado do Grão-Pará e Maranhão, e eles vão instalar o Diretório dos Índios. Em linhas gerais, o que é o Diretório dos Índios? O Diretório dos Índios acaba com o poder jesuíta, né? Até então os jesuítas meio que tinham monopolizado
os aldeamentos coloniais e controlado a população indígena e, portanto, o trabalho indígena, o que sempre criou várias revoltas, principalmente em São Paulo, mas em outros lugares que queriam usar a mão de obra indígena, né, como mão de obra escrava e como mão de obra de servidão. Mas esse marquês, ele acaba com os jesuítas porque diz que essa situação de independência das aldeias jesuítas em relação aos outros colonos, né, os colonos que são adventícios propriamente, né, que não são das aldeias indígenas, essa independência seria ruim para o reino de Portugal, né? E nessa época é a época que começa a morte da língua, a verdadeira língua brasileira, né? A famosa língua geral, né? Que é o tupi, que a gente conhece, né? E que era falada, né? Era falada no Brasil inteiro, mas principalmente na região amazônica, com outro dialeto em São Paulo. Então, na época colonial, antes do Marquês de Pombal, o Brasil tinha uma independência linguística em relação ao português, porque aqui a gente falava tupi. Essa independência era relativa, né? Porque, na verdade, o tupi ele crescia à medida que a colonização, os aldeamentos jesuítas, a escravização avançava, o tupi crescia junto. O tupi era a língua do imperialismo interno da época colonial, que suprimia outras línguas indígenas parecidas com o tupi ou não, e transformava meio que uma massa de gente que falasse essa língua geral, né, esse tupi. Eram as pessoas que estavam integradas em algum circuito colonial, né? Então era a língua dominante nas aldeias jesuíticas e nos circuitos de comércio da colônia, né? E o Marquês de Pombal busca acabar com a independência do tupi e instaurar o português nas aldeias, né? Ele proíbe o uso das línguas indígenas como línguas próprias a serem faladas ou ensinadas, né? O tupi tinha livros, gramáticas, dicionários até essa época, né? E mesmo depois dessa época, porque era a língua dessa colônia Brasil, né? Que eram alguns pedaços do Brasil que a gente conhece hoje, né? Felizmente, nem depois de mais de 200 anos, né? Agora a gente já está daqui 30 anos vai fazer uns 300 anos dessa lei. Felizmente não conseguiram acabar com o tupi e ele primeiro ele misturou com o português, então a gente tem muitas palavras do tupi no português, né? Como, sei lá, nhenhenhen, jururu, nomes de aves, né? Vários nomes de aves são do tupi, nomes de lugares, né? Como cidades, bairros, rios. Então sobrou ainda uma base linguística dentro do português brasileiro, sobrou uma base linguística tupi. Mas até hoje em dia existe o chamado Nhengatu. O Nhengatu vai receber esse nome por volta de 1870. Ele é batizado por um marechal. Não sei se na época ele era marechal ainda, o general, mas é o Couto de Magalhães, que era um cara do exército que pregava a formalização do ensino de tupi. Então, depois da independência, saiu Dom Pedro, teve o período da regência, que foi o período que o Dom Pedro deixou de ser Dom Pedro I, virou Dom Pedro IV de Portugal, porque ele foi ser duque regente da coroa portuguesa, né? Porque a rainha era a filha dele, né? A primeira filha de Dom Pedro, a Dona Maria, assumiu o trono com 7 anos de idade em Portugal, se não me engano. E o Dom Pedro ficou no Brasil. Só que depois dá uma guerra com o irmão louco do Dom Pedro, que é o Dom Miguel, né? E o Dom Pedro vai para Portugal para acabar com o irmão dele e colocar a filha no poder.
de volta, que a filha era ele, né? Porque a filha era uma criança e ele era o príncipe regente. Só que como ele abdicou a coroa de Portugal para poder continuar imperador do Brasil, ele não podia voltar atrás e ser rei. Então a monarquia é uma coisa muito louca, né? A gente vai ver que a monarquia é uma coisa muito louca, né? Inclusive